Olá, amigos da TV Esporte Alagoano, Opinião na Rede mais uma vez no ar, e hoje a gente chega para falar sobre as possibilidades das duas equipes de Alagoas em termos de Série B do Campeonato Brasileiro. O CSA lutando por acesso e o CRB brigando para evitar o rebaixamento. Antes da gente discutir esse tema, deixa eu convidar você a deixar o seu like, a participar conosco, a interagir, a dar sugestões para que a gente possa cada dia mais desenvolver esse projeto. CSA e CRB estão em lados absolutamente opostos dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. O CSA briga por acesso e esteve nessa condição por todo o campeonato. O CRB briga para não ser rebaixado e, se não esteve por todo o campeonato nessa situação, na grande maioria das rodadas o CRB ocupou a zona de rebaixamento da competição. Rigorosamente, as projeções de momento dizem que CSA e CRB precisam de 7 pontos em 15 que irão disputar. Isso pode ser 2 vitórias e um empate, ou, para você rigorosamente garantir matematicamente essas perspectivas, vencer 3 jogos. O CSA tem 2 jogos em casa, o CRB tem 3 jogos em casa. Então, rigorosamente, o CSA precisará pelo menos pontuar em um dos jogos fora para assegurar matematicamente a sua classificação. O CRB, se fizer os 100% em casa, a contar não de agora, mas rigorosamente já do jogo contra o Goiás, onde ele teve uma atuação de gala, o CRB garante a sua permanência para a próxima temporada. É difícil para os dois, mas entendo que neste momento a pressão para o CSA é menor. Menor porque, apesar de um rendimento na parte de cima da tabela ser um rendimento de mais exigência, de mais competitividade, o CSA mostrou essa pressão no jogo contra o Brasil de Pelotas. Teve dificuldades para vencer o jogo. O final da partida, todos os jogadores se referiram à necessidade de vencer aquela partida, e a comemoração pós-vitória foi uma comemoração de conquista de título. Então mostrou o quanto peso saiu dos ombros dos jogadores do CSA. Isso porque em muitos momentos do jogo contra o Brasil, o CSA fez trocas de passe, criação de jogadas, transições com muita dificuldade, quando naturalmente ele passou o campeonato da Série B todinho fazendo isso. Isso mostra realmente essa dificuldade, essa pressão existente nessa reta final do campeonato. Mas ainda acho que a regularidade do CSA ao longo de toda a competição, ainda acho que a qualidade do CSA demonstrada ao longo de toda a competição fazem com que a equipe tenha essa condição melhor de brigar nessa sequência pelo acesso. Mas repito, a gente fala de 2 vitórias e um empate em 5 jogos, não é uma tarefa fácil, mas entendo que o CSA, por essa condição técnica de ter um time melhor e de ter a regularidade, tem essa possibilidade. O CRB vai precisar fazer algo que ele ainda não fez, uma sequência de resultados, uma sequência de vitórias dentro de uma competição. Ele tem 2 jogos absolutamente decisivos contra adversários que brigam contra o rebaixamento. Me refiro à Boa e principalmente ao Juventude. E só em uma sequência em toda a Série B, o CRB encaixou 2 vitórias seguidas. Foi ainda no primeiro turno, quando venceu o Atlético de Goiás, numa atuação excepcional de William Santana, e na vitória em seguida lá em São Luís contra o Sampaio Corrêa. Ou seja, o CRB terá que fazer algo que praticamente não fez ao longo de todo o campeonato: vencer esses 2 jogos em casa, primeiro contra o Boa, depois contra o Juventude, e aí rigorosamente ficar a 1 ponto da sua permanência. Essa variação pode dar mais ou menos, mas a tendência é que dê inclusive menos, pelo baixo índice de aproveitamento das equipes que estão na zona de rebaixamento. Então, para CSA e CRB, 7 pontos é a mira, é buscar os seus objetivos. O CSA, o acesso inédito para o futebol de Alagoas a uma Série A nesses moldes do campeonato. O CRB sair da famigerada
situação de rebaixamento. Ele que não está entre os times rebaixados, mas tem a mesma quantidade de pontos que um time rebaixado. Ou seja, o que está salvando o CRB no momento são os critérios de desempate. Então, quanto mais rápido o CRB puder decidir a sua vida, quanto mais rápido ele puder pontuar na Série B do Campeonato Brasileiro, para não deixar para a última hora, melhor será. À medida que demorar a definir a sua vida, a pressão será gigantesca sobre o time do CRB, que tem fraquejado, principalmente nos jogos em casa e nos jogos contra adversários do mesmo porte dele ou até de um porte menor. Contra os grandes, não. O CRB tem ido muito bem, obrigado. Bateu Fortaleza, bateu Goiás, não perdeu para o CSA nas 2 partidas, mas contra os pequenos o CRB tem tido muita dificuldade. E isso é um sintoma para tentar aliviar essa pressão nessa reta final da Série B. Torcendo por bons desempenhos, tanto do CSA rumo à Série A, quanto do CRB para sair dessa famigerada situação de rebaixamento. Mas eles precisam garantir isso, precisam fazer isso dentro das 4 linhas. A gente volta amanhã aqui no Opinião na Rede, dentro da TV Esporte Alagoano, com outro tema, com outro assunto. Deixe o seu like, ajude o projeto, faça a sua parte, interaja comigo, traga uma opinião, traga um comentário, dê uma sugestão de pauta e a gente, na medida do possível, vai atender de forma mais rápida possível. Valeu, galera! A gente se vê logo mais.